Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso grupo de estudos do Livro dos Espíritos. E a gente fala que esse livro realmente é o livro base, ele que nos instiga aos estudos, nos ensina tanta coisa, a viver bem. E agora nós estamos vendo que morrer bem também. E quanto mais a gente estuda, mais dá gosto de estudar. E como é bom estudar em grupo. Lembrando a todos que aqui não tem nenhum palestrante, mas sim somos aqui um grupo com vontade de aprender, com vontade de estudar e assim fazer com que todos os corações que vão nos ver aí posteriormente, através do canal do YouTube, do Facebook do CEF, que também instigue esse gosto pelos estudos e é também criar um grupo de estudos e que o nosso grupo possa favorecer de alguma forma o estudo de todos vocês. E assim, para começarmos a nosso estudo, vamos fazer a nossa prece de gratidão. Que assim, querido Deus, amado Mestre Jesus, Nossa Senhora, agradecemos a toda a espiritualidade amiga e aos nossos anjos guardiães pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, para estudarmos, para nos aperfeiçoarmos um pouquinho mais, a sermos melhores. E assim, Mestre, pedimos humildemente que fique conosco para o nosso entendimento, as nossas reflexões e a todos que vão nos acompanhar posteriormente, que também se amplie as suas reflexões, os seus conhecimentos. A nossa gratidão e a nossa gratidão a toda a equipe de Allan Kardec por nos deixar todos esses ensinamentos. E assim, preparados para começar os nossos estudos de hoje, graças a Deus e graças a Jesus. Então, vamos dar continuidade. Aqui estamos no livro segundo, que é o capítulo 4, que fala da pluralidade das existências, que são as nossas sucessivas existências, a nossa reencarnação. Você que vai fazer, né, Gerson? Sim, então vamos começar hoje na questão 167. Pergunta: qual é o objetivo da reencarnação? Resposta: expiação, aprimoramento progressivo da humanidade, sem o que, onde estaria a justiça? Expiação aqui, eu vejo, não é só pagar por pecados cometidos em outras reencarnações, né? Então, de uma forma bem resumida, né? Porque numa encarnação passada você roubou uma laranja e na nova você vai ser roubado de uma laranja. Uma coisa muito mais complexa do que isso, né? Resolver as coisas erradas que a gente comete, né? A oportunidade que nós temos de rever essas atitudes, né? E também, principalmente, é uma mudança de pensamento, atitude, né? Então, por exemplo, não adianta acertar as contas e criar outras, né? A gente tem que, a essência mesmo é uma mudança de pensamento, né? E por isso que aqui, acho que o correto seria dizer depuração dos pensamentos, da mente, né?
transformar aqueles pensamentos, ideias erradas, né? Então, por exemplo, eu tô parecendo uma meia aqui, né? Eu tô lendo, vai dar aqui, o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. A gente observa que aqui exemplos de espíritos que já viveram no passado e vieram com uma missão, né, na sua reencarnação. Então, aqui, até onde eu cheguei, tem dois exemplos aqui para mim que me chamaram muita atenção. Um é o Dom Pedro II, ele, ele é a reencarnação do Longinos, né? Longinos, que é aquele soldado romano que enfiou a lança em Jesus, né? Que deu o golpe de misericórdia ali quando ele estava crucificado. Ele teve essa passagem há, há 2000 anos atrás e depois ele teve a oportunidade de voltar para ser Dom Pedro II e ter todo aquele papel importante na construção da nossa pátria, né? Teve também o Dr. Bezerra de Menezes, que foi o Zaqueu, numa das umas passagens dele, e teve a oportunidade de voltar e aqui na pátria do Evangelho, né, como o Dr. Bezerra de Menezes. Então, acho que é nesse sentido que ele quer dizer essa parte de expiação, né, de você mudar as suas atitudes, seus pensamentos. E só para dar mais uma observação aqui, que o que me chama a atenção é que além dessas reencarnações, existem também espíritos mais santificados, né? A gente já estudou aqui nos capítulos passados aqui, em espíritos as ordens que existem nos espíritos. E a gente vê espíritos de ordens superiores que são convocados voluntariamente a ter um papel fundamental aqui na Terra. Então a gente vê, eu vi aqui no livro também o Padre José de Anchieta, Manuel da Nóbrega, Diogo Jacome, essas pessoas que tiveram um papel fundamental também na criação do Brasil, não necessariamente eram espíritos, né? Claro que eram espíritos, mas eram espíritos de uma ordem superior, que voluntariamente foi convocado por Ismael para ter um papel fundamental nessa missão da criação da pátria do Evangelho. Então, enfim, isso é só mais um comentário, mas em resumo, né, acho que a reencarnação é a oportunidade de você de voltarmos e rever os nossos pensamentos, né? E por fim, aqui, quando ele fala em onde estaria a justiça, né, se não houvesse as reencarnações, aqui ele quer dizer que sem a reencarnação não há justiça, né? Então, a forma de você poder reparar um erro ou mostrar essa sua evolução, essa sua mudança de pensamento é estando de volta na cena, né? Isso que eu entendi dessa resposta. Muito interessante, Gerson. Eu adoro estudar assim, pegando essas referências de livros, que a gente aprende mais, né? A gente vai colocando aí em prática aquilo que a gente estuda nas nossas leituras, nas vivências. E é interessante a forma como você trouxe, Gerson, da expiação, porque sempre quando eu lembro de expiação, é reparar o mal que fizemos aí em vidas passadas. E dessa forma, é, nos remete mesmo a esses melhoramentos de pensamentos, de atitudes, trabalhar as nossas virtudes e desenvolvendo, que é a reforma íntima. E conforme a gente vai fazendo a nossa reforma íntima, a gente vai se melhorando e melhorando a humanidade, como ele fala aqui, né, os espíritos, ó, e melhoramento progressivo da humanidade. Porque conforme a gente vai reencarnando, como você falou, né, Gerson? A gente vai se depurando, vai se melhorando e automaticamente a humanidade. E como você falou, é a justiça de Deus, porque
A gente não pode pensar que a gente vem aqui, faz o que quer e tá tudo Um certo. passeio, né? Então os estudos, eles servem mesmo para a gente ter essa reflexão, que toda ação tem uma reação, toda causa tem uma consequências, uma consequência, e assim por diante. Concordo, né? Inclusive esse melhoramento, né? Se cada vez o espírito vem melhor, cada vez ele também vai ajudar o planeta de alguma forma, né? Principalmente quando ele está um pouco mais evoluído. Então, esse melhoramento melhora o espírito e melhora esse planeta onde vivemos, né? Como os exemplos do Gerson, né? Quantos exemplos que ocorreram no Brasil, né? Dom Pedro, Bezerra de Menezes. Então, uma bênção, né? Deu para escutar? Deu sim. Sim, É verdade, Suzy. Eles vão dando a sua contribuição, né? Todo bom exemplo vai dando a sua contribuição. Eu adorei também, Gé. Os seus exemplos foram maravilhosos, foi bem oportuno. E esse livro é maravilhoso, ensina muito mesmo. E voltando ao texto aqui, a gente vê que para Deus não existe aquele ditado para a gente aqui, né? Pau que nasce torto morre torto, né? Porque Deus acredita na gente, né? Então ele dá essa dádiva da reencarnação para a gente se endireitar, né? É bem isso mesmo, né? Leide, é você que vai fazer a 168? Sim, o número das existências corpóreas é limitado ou o espírito se reencarna perpetuamente? A resposta: a cada nova existência, o espírito dá um passo na senda do progresso. Quando se despojou de todas as impurezas, não precisa mais das provas da vida corpórea. Bom, ficou bem claro que aqui Kardec já sabe que existe reencarnação, né? Aqui ele só quer saber quantas vezes tem reencarnação, né? Se um dia para de ter reencarnação, né? E a gente já sabe, né, gente, que a reencarnação, a quantidade de reencarnação só depende da gente, né? A gente já viu que a reencarnação é uma misericórdia de Deus, né? Deus deu a reencarnação para ajudar a gente a se purificar, a se melhorar. Mas essa purificação e essa melhora, como o Gerson falou na pergunta anterior, é responsabilidade nossa, né? Então, a quantidade, não existe uma quantidade certa, vai depender da gente, das nossas condutas, de como a gente viveu aqui, né? E a gente sabe que do jeito que a gente vive aqui, nesse plano espiritual, a gente vai para o outro plano, né? Então, não é que chega lá e melhora, não. A gente vai sair daqui e vai se conectar com as pessoas que vibram da mesma forma que a gente. E lá a gente vai sentir a necessidade de ser melhor, sempre melhorando. E vai ter a reencarnação para ter essa oportunidade de se melhorar, né? E vai depender da gente se a gente vai ter muito tempo de reencarnação ou não. Então, não tem um número específico, né? Vai depender muito da nossa vivência. É, quanto mais a gente vive a lei do amor, né? Trabalha o amor fraterno, a caridade,
é, procura ter as virtudes que Jesus nos ensinou, menos tempo de reencarnação a gente vai ter, né? Mas isso vai depender exclusivamente da gente, porque não vai depender de Deus. Como eu disse antes, Deus já dá a misericórdia da reencarnação, porque Ele acredita na gente. Mas a responsabilidade é nossa. Isso mesmo, Cleide. A responsabilidade é nossa. Deus já dá essa misericórdia. E olha só, se a gente for pensar, Deus, ele parcela as nossas dívidas. Porque ele Exato. dá ó, essa oportunidade de várias existências. Olha só que interessante, porque os espíritos aqui, eles respondem. O espírito, ele dá um passo na senda do progresso. Então, gente, não adianta que na outra encarnação a gente vai vir aqui, já vai se depurar de uma vez e já vai para outro patamar. Não, é sucessivo, é progressivo, são aos poucos. É o que a gente sempre fala, a natureza ela não dá saltos. A gente vai aos pouquinhos. E o nosso Pai, Deus, é misericordioso, que Ele espera todos nós, cada um aí ao seu tempo. E cada passo, né? A gente tem que Olha, aproveitar muito cada passo. Segundo informações que a gente tem, a fila para reencarnar é imensa, né? Então vai se demorar talvez muito tempo para voltarmos. Então, embora seja bem progressivo, bem lento, devemos aproveitar o máximo possível, né, para voltarmos com menos dívida, né? Com É, menos expiações. Um pouco, excelente observação. Excelente né? observação, Suzeli. E agora que a gente já tem esse conhecimento, a gente tem essa responsabilidade também da nossa vida terrena aqui. Não deixar, se a gente percebeu algo que não tá bom, aí a gente se fazer a pergunta, né? Meire, dá tempo de corrigir? Então bora lá. O que que você está esperando? Levanta-te e anda-te. Ah, porque como os espíritos falaram aqui, ó, quando se despojou de todas as impurezas, aí não precisa da vida corpórea. O que são essas impurezas? É o que o Gerson trouxe para nós. É a nossa reforma íntima, é trabalhar o melhoramento de nós mesmos. Essas impurezas são aquelas nossas más paixões, aquelas tendências negativas, são aquele orgulho, egoísmo exacerbado. Porque conforme a gente vai se libertando dessas impurezas, a gente vai atingindo aí a elevação das ordens. Gente, depois que eu passei pelo estudo lá que o Kardec trouxe para nós, as classes, as ordens, nossa, agora eu não esqueço mais, gente, eu quero sair dessa ordem. E aos pouquinhos, né, gente? Porque a gente também não tem que ficar se cobrando e se martirizando de sermos perfeitos. A perfeição, ela vai chegar para todos nós um dia, um determinado tempo, mas isso é de forma sutil. A gente não tem que viver para ser perfeito, porque quem é perfeito não está mais aqui nessa vida corpórea. Então, a gente tem que viver fazendo bem, nos melhorarmos. É isso que a gente tem que pensar. é só comentar essa parte das impurezas, né? Que não necessariamente são aquelas que a gente se contamina, mas principalmente essa que estão dentro da gente, né? Uhum. É só isso. É por isso que aquela frase é orai e vigiai. Orai e vigiai não é os outros, é a nós mesmos, né? Os nossos pensamentos. É. E, assim, voltando, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele mostra bem, porque ele fala tudo o que a gente precisa de se melhorar, né? Porque ele mostra, é engraçado vocês falando aí, eu estava lembrando do Evangelho, né? Como você mesmo falou, Mary,
se melhorar, porque ele mostra tudo que a gente tem que fazer internamente na gente, por isso que fala reforma íntima, né? Tudo que ele fala, tudo que está ali no Evangelho segundo o Espiritismo, fala da gente, né? Amar o próximo como a ti mesmo, né? É, dar a outra face, mas a gente sabe que dar a outra face é mostrar o lado do bem, né? É, tudo que fala ali no Evangelho segundo o Espiritismo mostra como a gente tem que se melhorar, fazer a reforma íntima, mas a gente, não o mundo. E assim, é de forma leve, não é com cobranças. Ele mostra o passo a passo, e não é difícil, não. Uhum. E mais uma vez, aproveitando a oportunidade, né? Fazendo o Evangelho no lar, né? Cada dia um pouquinho, cada semana um pouquinho, é tão fácil, né? Fica tão leve. É. E já é um passo, né? Como ele falou aqui, né? Um passo na senda, né? Passo a passo na senda, né? Já é um caminho, né? Pois é, Cleide. E você me lembrou o estudo que fizemos na Caravana do Evangelho, que também está aí no canal do YouTube e do Facebook do CEF. Vai, o Evangelho no Lar vai ao ar todos os domingos às 19 horas. E no capítulo 4, Cleide, que nós vimos, que é ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, olha É, só esse capítulo 4 quanto ali nos ensinou. E tem até exato. um item lá que fala dos limites da reencarnação. E que aí depende realmente de nós, da nossa depuração. Pois é, e lá está a cartilha, né? O Exato, caminho. Como a exato. Suzy, e como a Suzy falou, que realmente é uma realidade, a gente tem que se atentar para isso. Está muito difícil de ter a oportunidade de reencarnar, porque a fila é grande, está grande, tem muita gente, e a gente implora lá para reencarnar e tem que esperar. Então, a gente tem que aproveitar ao máximo essa reencarnação, né? Fazer o nosso melhor e aproveitar os estudos, aproveitar o evangelho, fazer tudo que está ao nosso alcance, para voltar com menos carga, para poder ter que voltar, né? Verdade, Cleide. Suzilei, você vai fazer um 69 para nós? Sim. Então, 169. O número das encarnações é o mesmo para todos os espíritos em geral? Não. Aquele que avança rapidamente se poupa das provas. Não obstante, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito. Então, veja, ele coloca cada encarnação, o número de encarnações não é igual, porque cada espírito está num grau de evolução, né? Então, todos vão voltar, todos têm suas provas, suas expiações, uns mais, outros menos, dependendo da evolução de cada espírito, né? Então, ele vai passar, quanto mais ele se depura, menos prova ele vem. Então, o espírito mais evoluído, ele vai ajudar mais ainda o planeta do que aquele que tem tantas expiações ainda. Eu acredito nisso, né? Então, cada vez mais, o espírito mais evoluído vai se tornando um homem de bem. Aquilo que a gente estava comentando no Evangelho. O Evangelho, não me lembro o capítulo, ele ensina a ser um homem de bem. E o que é ser um homem de bem? Um homem que vai ajudar esse planeta, né, a princípio. É o homem caridoso, o homem que se conhece um pouco mais internamente, o homem que orar e vigiar, como você estava colocando, Meire,
o homem que faz a caridade, a si mesmo e ao próximo. Então, esse homem de bem, cada vez mais, cada encarnação que ele vier, mais ele vai ajudar esse planeta, eu acho, né? Enquanto que outros que também têm a oportunidade de vir, vão ter, os espíritos menos avançados, vão ter cada dia uma porta aberta, né, para aproveitar essa expiação e melhorar. Então, cada espírito está num grau evolutivo diferente, né? Foi o que eu entendi. Essas questões aqui, essas são bem legais para a gente acertar, né? Se tampar a resposta. Eu sei, eu sei. É isso mesmo, Suzele. A gente já viu que não tem um limite aí, né? O número certo. Vai depender muito de nós mesmos. E isso vale uma reflexão. A gente está aqui no mundo de provas e expiações. Então, a gente vem para as expiações, para a gente se depurar daquelas mazelas do passado, e Deus, ele vai colocando provas para nós. E nós aceitamos essa prova no plano espiritual. Só que por vezes, nessas provações que a gente vai recebendo, e são provações, gente, do nosso dia a dia. É um problema que aparece, seja de saúde, seja financeiro, seja de relacionamento com pessoas. Então, essas provações, elas vão aparecendo. E conforme a gente lida com essas provações, se a gente se revolta com aquelas provações, o que a gente está fazendo? A gente está aumentando a nossa expiação. Então, por isso que os estudos, eles nos instigam muito ao que? Nas aflições, a gente parar, refletir. Por que isso está acontecendo? O que eu posso fazer? Como eu posso agir? Ter o equilíbrio. Porque se a gente se revoltar, a gente está criando mais expiações e, consequentemente, mais reencarnações. Então, colocando também a questão do tempo atual, né? A gente acha que o tempo está muito ruim, que os espíritos são piores, né? Muita gente coloca isso, é desastre, é assassinatos, e não. A gente sabe que o planeta evoluiu também, né? Que cada vez mais os seres humanos estão melhores. E isso nos aproxima do planeta de regeneração. Então, quanto mais espíritos do bem estão aqui, mais próximo está esse planeta de regeneração, que a gente sabe que os piores não estão mais, né? Parece que nem estão vindo mais, né? Então, o planeta de regeneração que está próximo, a gente vê que o bem vai prevalecer sobre o mal, né? Eu acho que responde à questão, né? Sim, porque conforme a gente vai se depurando, a gente vai auxiliando o mundo, porque quem vai fazer o progresso da Terra somos nós, a humanidade que vive aqui. Conforme a gente se depura, se melhora, a gente vai passando para mundos melhores. É essa a intenção mesmo. Olha como Deus é perfeito, né, gente? E aqui mesmo, na Terra, né, a sociedade vai evoluindo. Então, nós vamos acompanhando, porque eu entendo que uma coisa é você viver na época da Gênesis, né? Na época dos 10 mandamentos, por exemplo. Quando Cristo, Jesus chegou, seguir só os 10 mandamentos não era suficiente, né? Ele trouxe mais. Então, sempre estamos evoluindo. Então, imagina o que era viver lá na Gênesis e o que é viver agora no século XXI. Tem muitas novas variantes aí, né? Muitas novas atitudes, pensamentos que necessitam ser mudados e praticados. Verdade, já. Verdade, Ju. Jesus, ele veio acrescentar a lei do amor, né? E aí, nesse sentido, a gente vê aqui, que nem eles falam, né? Aquele que avança rapidamente se poupa das provas.
O que é esse avançar rapidamente, né? Vamos analisar. O que é esse avançar rapidamente, né, gente? A gente já viu isso, né? Se desprender das coisas materiais, que a gente já aprendeu lá atrás, que nada a gente leva, que a gente só leva o que a gente tem aqui no coração, que é o que a gente aprende, né? O apego emocional a gente não leva, a casa, como a gente falou, a fazenda, né? Nada a gente leva, né? O carro, o dinheiro, a gente não leva. O bom é usufruir aqui. Coisas materiais a gente usufrui aqui, porque a gente não leva, como a Suzy falou, né? Aquela figurinha, a pessoa indo e a mala aberta, o dinheiro caindo, né? O que a gente leva? O amor fraterno, o bem que a gente fez aqui, a caridade que a gente praticou. Então, o que a gente leva foi o que a gente cresceu aqui, né? Cresceu emocionalmente e espiritualmente. Então, eu acredito que o que ele fala de avançar rapidamente é isso, né? A gente se desprender das coisas que vão ficar aqui, né? O que a gente não leva para lá, porque o que a gente leva foi o bem que a gente praticou aqui, né? Perfeito, É isso. Eclipse. Suzele, acho que a gente tem 5 minutos, mas eu acho que dá para fazer a 170. Tá. Então, 170. Em que se transforma o espírito depois de sua última encarnação? Resposta: espírito bem-aventurado, um espírito puro. Então, esse espírito puro, ele não vai mais precisar voltar, ele não vai precisar mais de expiações, de provas, porque ele já cumpriu. Só que eu entendo assim, que o espírito puro, mesmo na sua bondade, ele volta assim, né? Sendo, por exemplo, Jesus, o espírito mais puro que pisou nesse planeta. Missionários. Ele voltou pela misericórdia para ajudar, né? E assim como ele não, né? Porque ele foi o maior, mas outros espíritos puros também retornaram à Terra, né? Para ajudar os espíritos mais inferiores. E mesmo no outro plano, eu acho que eles também continuam o seu trabalho. Jesus trabalha até hoje. Quem que nós invocamos sempre no nosso estudo, por exemplo? É Jesus, é a espiritualidade amiga, que geralmente muitos já são puros, né? E que acabam trabalhando tanto lá como aqui, né? Eu vou parar de falar. Aí se encaixa, né, nisso que você falou, Suzeli, aqueles espíritos que eu comentei no na minha questão, que são os missionários, né, que Isso. Jesus, Deus acabam enviando para cá, por mais que eles estejam em níveis bem superiores, eles, por, por algum trabalho missionário, eles acabam vindo junto a nós. Mas o que eu entendo também é que esses espíritos, eles são tão elevados que trabalham em outras esferas, né? E que nós que estamos aqui no nível mais inferior em relação a eles, os próprios espíritos protetores nossos, né? Os nossos Anjos guardiães. os anjos guardiães, eles são mais próximos de nós do que dessas esferas mais altas. É isso que eu entendo É também. isso também. E olha só, gente, 2 minutinhos aí para nós terminarmos o nosso estudo de hoje. Então, vamos agradecer
agradecer a Cleide, a Suzelene, o Carlos, o Gerson, a mim e a toda a espiritualidade amiga que estiveram aqui conosco e esses espíritos superiores que nos acompanham e a luz de Jesus nas nossas interpretações, nas nossas reflexões e como é bom, tudo que é bom passa tão rápido, né, gente? Então vamos agradecer e que tenhamos uma excelente semana na seara do nosso Mestre Jesus, com a sua luz em nossos lares, nos lares de todos aí que vão nos acompanhar nos estudos posteriormente e principalmente em nossos corações e em nossa mente. E até semana que vem, com fé em Deus, até a próxima quinta.